Meus queridos, que quaresma é essa, não é? Que quaresma de São Miguel é essa? Os anjos, eles não trazem, né? São Miguel não traz a espada e um escudo à toa, não, tá? Essa espada, ele está cortando aí, ele está cortando os nossos defeitos, ele está buscando com essa espada cortar os teus vícios. Veja o quanto você aprendeu, né? Eu me recordo aqui, nós aprendemos... Nessas 3 últimas formações, você aprendeu sobre a importância da paciência, a virtude da paciência. Ontem, você aprendeu sobre a virtude da temperança, que existe uma justa medida. O quanto essas formações estão lançando verdadeiras luzes na sua caminhada com Deus, na sua caminhada espiritual. E veja, nós estamos avançando aqui com o nosso livro do combate espiritual, A Paz Interior, este livro de Dom Lorenzo Scupoli. E olha, nós estamos na página 169, capítulo 23, página 169, tá certo? Veja o tema de hoje. Quão poderosa seja em nós a nossa má inclinação e a instigação do demônio para induzir-nos a julgar temerariamente o nosso próximo e do modo correto que lhe devemos resistir. Eu já quero começar com uma frase de Santa Teresa de Calcutá, quando ela diz o seguinte: quem tem tempo para julgar, não tem tempo para amar. Quem tem tempo para julgar o outro, não tem tempo para amá-lo. E olha que bênção, Deus escreve tudo de maneira tão perfeita, que o evangelho de hoje, cuja meditação também já está aqui na página, não é? Lucas capítulo 6, versículo 39 ao 42, o Senhor vem nos falar sobre exatamente essa realidade também, não é, do julgar. Ao nos contar a parábola, ao contar esta parábola aos seus discípulos e hoje a cada um de nós. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão 2 num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre? Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E, meditando esta palavra, eu dizia para você hoje, não é julgar, mas sobretudo ajudar aqueles nossos irmãos que necessitam. Veja, muitas vezes, na verdade, pode ser que alguém acabe se escondendo, né? Escondendo os seus próprios erros por trás de um erro do outro. Então essa necessidade de apontar. Tudo isso hoje, Dom Lorenzo, ele quer partilhar conosco nesta formação. Então vamos seguir aqui. Primeira coisa que eu preciso que você anote no seu diário aí. Quem tem tempo para julgar, não tem tempo para amar. Nós vivemos, não é, hoje cercado por essa onda de julgamentos a todo instante. Como as pessoas são rápidas em emitir suas opiniões, em julgar os comportamentos uns dos outros e em condenar certas atitudes sem sequer conhecer, sem saber as motivações do outro. Ainda mais nesta era das redes sociais, nesta era, não é, cibernética, onde tudo é muito rápido e tudo ganha uma grande dimensão, tudo vai parar na internet e todo mundo toma conhecimento daquelas situações. E quando pensamos que não, já se está ali julgando as pessoas, julgando a sua vida, os seus atos, muitas vezes por uma postagem, por uma foto, não é? Por uma frase fora de um contexto. Nós precisamos ter cuidado com isso. Esse julgamento precipitado, sem ouvir a pessoa, sem escutar as suas razões, é o que a igreja vai chamar de juízo temerário. Um pecado que pode causar grandes danos. Não estou falando de quem fez algo, não, tá? Talvez quem errou, fez aquela... Mas ao emitir um juízo de maneira precipitada, pode ser você que esteja caindo, então está aqui, esteja caindo num pecado grave. Ao emitir um juízo de maneira precipitada, sem ouvir a pessoa, sem tomar um conhecimento, isso se torna muito mais grave quando esse parecer, você não é, dá vazão, ele é colocado adiante, ele é expresso para mais pessoas. Veja o quanto isso está presente hoje. Muitas vezes por uma foto ali que se tirou,
pronto, e já se julgou e já se condenou aquela pessoa. Eu citava outro dia aqui a história que o Padre Léo contava daquele homem que salvou a vida de um jovem que estava caindo no precipício. E ele fez isso como? Ele era um homem, um vaqueiro, e ele pegou o seu laço, a corda, e lançou de cima do cavalo onde ele estava. Ele lançou e conseguiu laçar aquele jovem pelo pé. E salvou aquele jovem do precipício, mas as pessoas que não viram o início da cena só viram o final. E qual era o final? Aquele homem no cavalo puxando um jovem pelo pé. E as pessoas julgavam, olha que coisa mais horrenda. Mas as pessoas não viram o início da cena, quando na verdade ele estava salvando alguém. Então, nós precisamos, ontem eu dizia isso aqui também, não dizer tudo aquilo que nós pensamos, mas precisamos pensar antes de dizer, precisamos refletir antes de emitir qualquer juízo. E é o que Dom Lourenço hoje, nessa caminhada espiritual que está te conduzindo à paz interior, porque, gente, quando nós entendemos isso aqui, você vai ter paz no seu coração. Tudo isso que Dom Lourenço está instruindo ao longo dos dias, veja, a paciência que tudo alcança, ter a temperança nos seus atos, hoje, não ser precipitada ao emitir um juízo, tudo isso é para te conduzir a esta paz do coração. A paz do coração. As pessoas, diante de suas próprias inseguranças e frustrações, muitas vezes desviam o olhar para os outros. Olha como isso aqui é grave. As pessoas, diante de suas próprias inseguranças e frustrações, muitas vezes desviam o olhar para os outros. Por quê? Acreditando que assim, ao expor as falhas alheias, poderão aliviar as próprias dores e defeitos. Olha como isso aqui é terrível. Muitas vezes, pessoas que vão se esconder os seus defeitos, esconder as suas inseguranças atrás dos defeitos e inseguranças do outro. Eu preciso apontar o erro do outro para esconder os meus, ou para justificar os meus. As pessoas, diante de suas próprias inseguranças e frustrações, muitas vezes desviam o olhar para os outros, acreditando que ao expor as falhas alheias, poderão aliviar as próprias dores e defeitos. O refém do juízo temerário, ele não tem tempo de corrigir a si próprio. Veja, o tema, o capítulo... Gente, quando eu citar Dom Lourenço literal do livro, eu vou dizer para vocês, né? Está aqui no livro. Porque muitas das coisas que eu trago aqui são meditações a partir do que Dom Lourenço trouxe. A gente vai ampliando aqui o leque, a gente pesquisa no Catecismo da Igreja Católica, a gente traz trechos da Sagrada Escritura para enriquecer tudo aquilo que Dom Lourenço trouxe, tá bom? Por isso que muitas vezes o pessoal fica aí, não estou encontrando aqui o texto, né? Porque aqui é um estudo complementar, tá? A base está aqui, capítulo 23, mas aqui tem um longo estudo a partir do que Dom Lourenço trouxe. Então, eu estou aqui lançando as bases dessa nossa formação. O refém do juízo temerário, aquele que julga precipitadamente os irmãos, ele não tem tempo de corrigir a si próprio. Será que você está gastando o seu tempo em olhar mais, não é, para a grama do vizinho, para a vida do outro, para os defeitos do outro? Agora preste atenção, porque além disso ser um erro grave, você está roubando o seu próprio tempo, um tempo que você teria de corrigir a si mesmo, de corrigir a si próprio. Quantas pessoas nessa quaresma de São Miguel estão impressionadas? Eu tenho visto esses testemunhos, dizendo, mas irmã Maria Raquel, nunca pensei que eu tivesse tanta coisa para corrigir dentro de mim. De fato, quando você para e você lança esse olhar profundo para aquilo que são as suas fraquezas, para aquilo que são as suas paixões desordenadas, quando você começa a se enxergar sob esse olhar de Deus, porque você vem para a adoração e é um olhar de Deus, e você começa a enxergar, já escutei isso tantas vezes, meu Deus, parece que minha situação hoje é pior do que antes. Não é que seja pior, é que agora você está enxergando aquilo que na escuridão você não enxergava. Se você entra numa casa toda empoeirada, toda suja, mas está tudo escuro, você não consegue perceber bem. Mas se você projetar uma luz ali, se você lança uma luz forte, você vai ver até aquelas teias de aranha que estavam passando imperceptíveis. É isso que acontece quando você se aproxima do Senhor.
Não é que o seu estado agora é pior do que antes. Não, não caia nessa tentação. Mas é porque agora você está enxergando a luz de Deus, a luz da palavra, aquilo que estava na mais completa ignorância e escuridão. Aquilo que você não enxergava. E esse é um bom sinal. Sinal de que você empreendeu uma luta. Luta contra si. As suas paixões, os seus vícios, os seus defeitos. E aqui está. O refém do juízo temerário, ele não tem tempo de corrigir a si próprio. Então, para de perder tempo, apontando o defeito do outro, apontando, não é, as fragilidades do outro, porque você não tem tempo para isso, porque é preciso corrigir a si próprio. Dom Lorenzo, agora sim, ele vai dizer o seguinte, está aqui: do vício da nossa vaidade e própria estima nasce outro pecado, que costuma causar um gravíssimo dano. E é exatamente o juízo temerário. O que é isso? Diz Dom Lorenzo. Duvidar da conduta ou das intenções do próximo, provocado quando os apreciamos pouco, os desprezamos e abatemos. Veja o que Dom Lorenzo está dizendo. O juízo temerário, primeiro, ele surge do seu vício. Quando você julga de maneira precipitada o irmão, isso tem uma raiz. Isso nasce do vício da sua vaidade e da sua própria estima. Você se julga melhor que o outro. Você sabe, não é mais que o outro, você é melhor que o outro. E aqui nasce um outro pecado. Já desse pecado aqui, dessa soberba, dessa vaidade, desse orgulho, dessa estima, nasce um outro pecado que pode causar um gravíssimo dano. Qual é? O juízo temerário. O julgar precipitadamente os atos, as palavras, as ações dos teus irmãos, duvidando da conduta, das intenções do próximo, sem fundamento para isso. Vamos seguindo aqui. O que significa o juízo temerário? Dom Lorenzo já trouxe aqui algumas pinceladas. Ele vai dizer mais, olha, este vício tem origem na nossa soberba e má inclinação. E assim também, pelo mesmo motivo, é fomentado e nutrido. Né? Olha aí, a fofoca, né? Aí a fofoca corre solta. A fofoca corre solta. Como é terrível. O temerário juízo se junta com a vaidade, por ela vai se alimentando, deleitando e enganando, branda insensivelmente. Pois sem alguma advertência nossa, tanto mais entendemos que nos exaltamos, quanto mais a nossa opinião abatemos os outros, julgando-nos muito alheios daquelas imperfeições que entendemos e cremos que se acham neles. Olha que coisa terrível, meus queridos. Vamos nos deixar forjar, vamos nos deixar formar por Cristo. Você precisa ouvir essa formação. Porque a tua perfeição, a tua caminhada com Cristo, ela passa por esse exame de consciência aqui. Não adianta evitar este assunto. Nós precisamos falar sobre isso. Esse vício de julgar o outro passa pela soberba. Ele se junta com a vaidade e vai se alimentando, deleitando e enganando. E olha que terrível, porque na nossa opinião, entendemos que mais nos exaltamos quanto mais abatemos o outro. Quanto mais você abate o outro, mais então você se exalta. O inimigo, ele é astuto, ele vai fomentando isso. O juízo temerário consiste em atribuir ao próximo um erro, um crime ou um pecado sem fundamento. É assim que define o catecismo da Igreja Católica. Abre o seu catecismo. Olha, traz o seu catecismo, tá? Traz o seu catecismo, abra o seu catecismo, escreva, rabisque, coloque nota. Número 2477. Vamos lá. Torna-se culpado do juízo temerário aquele que mesmo tacitamente admite como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral no próximo. Torna-se culpado de juízo temerário aquele que mesmo de maneira tácita, ou seja, mesmo que interiormente, com pensamento, admite como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral no próximo. Preste atenção. O que é o juízo temerário? Você atribuir ao próximo um erro, um crime, um pecado, sem fundamento. Você julgar precipitadamente um outro, sem nenhuma base, sem nenhum fundamento para aquilo. E torna-se culpado disso aquele que, ainda que de maneira tácita, ainda que só interiormente, admita como verdadeiro, sem um fundamento, um defeito moral no próximo.
Nós não podemos ser ávidos, não podemos ser precipitados nisso aqui. Isso é muito grave. E Santo Agostinho vai explicar: julguemos aquilo que é manifesto, mas sobre o que está oculto, deixemos o juízo para Deus. Não censuremos o que não soubermos com que intenção foi feito, nem repreendamos de tal forma o que é manifesto, que julguemos o próximo sem esperança de salvação. Ou seja, não é? Quando uma coisa é manifesta, alguém fez, não sei, alguém fez algo errado, deixou uma coisa no lugar que não podia. Isso aqui está errado. Fulano, não pode deixar isso aqui. Isso não pode ser. Eu emito um juízo sobre isso, isso é algo manifesto. Isso aqui está claro. Isso não pode ser deixado aqui. Agora, eu já começo a emitir vários outros, né? Já vem vários outros juízos aqui. Porque fulano, porque é preguiçoso, porque não quer fazer as coisas direito, porque é desobediente, porque é isso, aquilo, outro. Isso, eu preciso ouvir, eu não sei a razão pela qual ele deixou isso aqui. Vai que ele não tinha conhecimento de que era proibido deixar isso aqui. Não tinha conhecimento de que não era esse o lugar onde isso aqui deveria ser colocado. Enfim, eu preciso ouvir o outro. E não para condená-lo, não é? E não para condená-lo, mas para instruir. Para salvar. Nós temos a realidade, por exemplo, das penitências, não é? No mosteiro, isso é algo muito comum. Por quê? Porque a penitência ela tem um valor de reparação. Existe hoje uma compreensão muito errada do que é uma penitência. Fiz algo errado, vou pagar uma penitência. Não é uma condenação. A penitência ela tem um valor de reparar, né, aquilo que não devia ter sido feito, não daquela maneira. E outra coisa, ela tem um efeito de correção. Correção, quem ama, penitencia. O pai que ama o filho, penitencia, ou seja, corrige. Aquele que não ama, não penitencia. Deixa aí correr solto. Deixa se criar do jeito que for. Não, aquele que ama, penitencia. Ou seja, corrige. Mas veja aqui, voltemos ao que Santo Agostinho está dizendo. Julguemos o que é manifesto. Mas sobre o que está oculto, deixemos o juízo para Deus. Essa motivação, aquilo que fez. Não censuremos o que não soubermos com que intenção foi feito. Nem repreendamos de tal forma o que é manifesto. Que julguemos o próximo sem esperança de salvação. Isso não nos é permitido fazer. Veja que a própria palavra vai dizer, nós vamos ver aqui mais à frente, não é? Se o teu irmão comete um pecado, se ele comete um erro, e você deve, então, aproximar-se dele para corrigir. Se ele insiste, chama uma testemunha. Se ele ainda insiste, chama a igreja. Não é que o Senhor diga que nós não devamos emitir um juízo de valor, emitir ali uma correção naquele nosso irmão que está no caminho errado. Não se trata disso. Mas o que o Senhor está dizendo é não julgar essas intenções do coração. Dar a oportunidade de ouvir o outro, de escutar o outro. Sigamos aqui. O próprio Jesus condenou o juízo temerário. Mateus 7, versículo 1 a 5. Jesus disse assim: não julgueis e não sereis julgados. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículos do 1 ao 5. Mateus 7, 1 ao 5. E, gente, e corrigir dá trabalho, viu? É impossível corrigir sem sofrer, é ou não é verdade? Mateus 7, versículo do 1 ao 5. Não julgueis e não sereis julgados, pois com o julgamento com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, se medirá para vós. Eu vou me deter aqui no primeiro, porque a partir do versículo 3 nós lemos ainda há pouco ali no Evangelho segundo São Lucas. Não julgueis e não sereis julgados, pois com o julgamento com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, se medirá para vós. Jesus aqui está combatendo, condenando o juízo temerário. Não julgueis. Não julgueis. E o que é que a prática do juízo temerário revela sobre quem o pratica? Esse fenômeno tão comum é um sinal claro de que o nosso amor próprio desordenado afeta a nossa capacidade de julgamento. Os nossos juízos, eles não são por causa das nossas paixões, por causa dos nossos vícios, eles sempre estarão exatamente assim, viciados. É por isso que nós deixamos o julgamento para Deus. Deus é o justo juiz.
É Deus que vai julgar esta causa. É Deus que vai fazer justiça, porque os nossos juízos são viciados. Quando nós sofremos, preste atenção, quando você sofre alguma injustiça, por mais leve que seja, o que é que acontece? É terrível, não é? O mundo cai, você se sente a vítima da história, ferida em sua honra, em seus mais nobres sentimentos. Mas o que é que acontece quando muda? Quando é você que é injusto. Quando é você que sofre a injustiça, como é que pode fazer isso comigo, né? E aí o mundo desaba. Mas o que acontece quando é você que pratica a injustiça? Quando é você a praticar a injustiça sem piscar, dali a pouco você já está justificando, né? Mas também ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro, isso acontece, não é? Então, veja o quanto nós somos excessivamente indulgentes conosco. E essa desmedida severidade para com os outros prova que nós não vemos as coisas com os olhos de Deus. Quando é o outro que erra, uma sentença. Quando é você que erra, indulgência. É ou não é assim? Quando é o outro que erra, somos ávidos em sentenciar. Quando é você que erra, você é ávido em indulgenciar. Isso que é a indulgência, o perdão, o apagar das faltas. Porque imediatamente já se justifica. Mas também eu estava muito cansado. Mas também eu já estava de saco cheio. Mas também eu já não aguentava mais. Também eu não sou de ferro. Acontece que o outro também não é de ferro. Que o outro também podia estar cansado. Que o outro também já estava de saco cheio. Entende? Então, não estamos aqui justificando erros, mas dizendo, não podemos nos precipitar em emitir esse juízo. Precisamos, o que Deus está dizendo aqui na palavra, Mateus 7:1, não julgueis e não sereis julgados. Por quê? Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. E só o Senhor é um justo juiz. O hábito de julgar os outros, no entanto, pode ser um sinal de que não conhecemos realmente a nós mesmos ou ao Deus que nos ama. Esse ato de julgar as pessoas pode ser um sinal de que não nos conhecemos realmente. E aqui Deus permite, sabe, que você faça a experiência profunda da sua miséria. Se você ainda não fez, você vai precisar fazer em algum momento. Uma experiência profunda da sua miséria. Por quê? Porque só assim você pode ver aquilo que o Senhor diz na palavra: sede misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os resseditas, porque alcançarão de Deus o hesed, não é? Hesed é misericórdia em hebraico. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você julga com misericórdia, é com misericórdia que você será julgado. Aquele que conhece as suas fraquezas, aquele que provou a fundo as suas misérias, ele tende a lançar para o outro um olhar misericordioso. Porque ele sabe, né, de que barro nós somos feitos. E não é para deixar, não é para abandonar o outro naquela situação, entende? Não, porque não é isso que Deus faz conosco. A misericórdia de Deus para conosco não é nos abandonar na nossa miséria, mas muito pelo contrário. É com laços de amor e misericórdia nos tirar desta miséria. Isso não se alcança senão pela via desse amor misericordioso. Aquele que tem o hábito de julgar os outros não conhece a si mesmo, ou pelo menos não conhece Deus que nos ama. Olha o que São Bernardo de Claraval vai dizer, gente. Se você tem olhos para as deficiências do teu próximo e não para as tuas próprias, nenhum sentimento de misericórdia surgirá dentro de ti, mas antes indignação. O outro caiu. Quantas vezes nós vemos isso, né? Uma pessoa que vinha numa caminhada, às vezes até já pregava a palavra, e de repente uma queda terrível, aquilo veio a público e etc, e abandona o ministério. Como que você olha para isso? Em alguns vai subir logo aquela indignação. Mas como, não é?
São Bernardo está dizendo: se tens olhos para as deficiências do teu próximo e não tem para as tuas próprias, nenhum sentimento de misericórdia surgirá dentro de ti, mas antes indignação. Estarás mais pronto a julgar do que a ajudar, mais pronto a esmagar com espírito de raiva do que a instruir com espírito de ternura. Olha o que São Bernardo de Claraval está dizendo aqui. Olha que ensinamento. Só isso aqui já valia esse nosso encontro de hoje. O que surge no teu coração diante da queda do outro? Sim, a queda existe, caiu, pecou, errou, que não estamos justificando o erro. Mas o que brota no teu coração? Certa vez no encontro, um jovem partilhava, ele dizia: meu pai disse para eu não pegar o carro. Eu peguei o carro escondido. E o que aconteceu? Eu bati o carro e sofri um acidente terrível. Era noite. O carro deu perda total. Eu não sei como, eu tive algumas poucas escoriações, estava consciente. Quando meu pai chegou no local do acidente. E quando eu vi meu pai chegando, eu me escondi com medo dele. Meu pai vai me matar. Eu peguei o carro escondido, eu acabei com o carro dele. E o que é que aquele pai fez? Aquele pai vem ao encontro do filho. Vai se aproximando, se aproximando. Quando vê o filho, reconhece o filho e vê que o filho está vivo, aquele pai corre para abraçar aquele filho, beija aquele filho, abraça aquele filho. Meu filho, você está bem? Como é que você está? Você não quebrou nada? Como é que você está se sentindo? E aquele jovem testemunhava banhado em lágrimas, dizia: eu tinha certeza que o meu pai ia me matar, mas naquele momento, a única coisa que ele fez foi me abraçar, me tocar, preocupado se eu estava bem. Sim, aquele jovem errou. Desobedeceu. Foi uma tragédia, foi. Mas veja, naquele momento, o que surge no coração de um pai é um olhar de misericórdia, que não vai passar a mão e dizer que está tudo bem, está tudo certo. Não. Mas veja como é que o pai ama. É assim que Deus nos ama. Nós vamos reparar tudo isso aqui. Nós vamos sentar e nós vamos conversar, filho. Mas esse primeiro momento, a esse pai, e quando ele sentar para conversar, quando ele sentar para corrigir, não é por uma indignação, mas é por misericórdia, é porque ele ama, ele não quer ver esse filho cometendo esse erro de novo. Entende isso aqui? Então aquela pessoa que caiu, aquela pessoa que pecou, aquela pessoa que errou, aquela pessoa que deixou tudo, eu vou olhar para ela com misericórdia, sabe por quê? Porque no final das contas é ela a grande vítima. É ela, a grande vítima, é ela que está num caminho terrível. E eu olho com misericórdia, preciso recomendá-la ao Senhor. E outra coisa, olha aqui, nós somos feitos no mesmo barro. Eu que me cuide. A madre tem uma frase interessante, a madre Jana, ela diz: nós não somos melhores do que os nossos primeiros pais. Nós não somos melhores do que Adão e Eva. Eles caíram e nós podemos cair também. E é impressionante como nós, quando somos ávidos em julgar o outro, gente, olha, muito provavelmente, para poder abater essa nossa soberba e o nosso orgulho, a gente acaba escorregando na mesma casca de banana alguns passos à frente. Porque de alguma maneira o nosso orgulho, a nossa soberba precisa ser abatido. Você entende o que é que hoje Dom Lourenço está nos trazendo aqui? Cuidado com essa inclinação em julgar o outro. Não julgue o outro. Porque com a mesma medida tu serás julgado. E ele vai dizer o seguinte: para te dar algum remédio, aqui na página 170, não é? Para te dar algum remédio eficaz e arrancar de você esses pensamentos, te advirto que ocupe sempre o discernimento nas necessidades e misérias do seu coração. Como é que eu afasto o meu olhar, então, da miséria alheia? Lançando o olhar sobre a tua própria miséria. Veja o quanto tu és ruim. Santa Teresa dizia: eu sou mulher e ruim. Santa Teresa d'Ávila dizia: sou mulher e ruim. Como é que eu afasto o olhar da miséria do outro, irmã Maria Raquel, para não estar julgando o tempo todo, lançando o olhar sobre a tua miséria? Tu és homem e ruim, tu és mulher e ruim. Se não fosse a graça de Deus, tu farias muito pior do que aquele teu irmão fez.
É isso que Dom Lourenço está dizendo. Para te dar algum remédio eficaz e arrancar de você esses pensamentos, eu te advirto que ocupe sempre o discernimento nas necessidades e misérias do seu coração. Lembra que nós falávamos no início? Quem tem tempo para julgar não tem tempo para amar. E o refém do juízo temerário não tem tempo de corrigir a si próprio. Então, lança o olhar sobre as misérias do seu coração, pois a cada passo irá conhecer melhor tudo o que tem que fazer e trabalhar, e que há em você tantos defeitos para olhar e consertar, que não sobrará tempo nem vontade de julgar ou cuidar das ações e defeitos alheios. Eu conheço pessoas assim, que elas estão tão ocupadas, de fato, em combater os seus vícios, os seus defeitos, que elas de fato não têm tempo para julgar o outro. Além de que você se aplicando a este exercício de modo conveniente, irá sempre purificar cada vez mais os olhos interiores da alma e os purgando, purificando daqueles maus humores de que procede esse vício pestilencial. Entende, filha, que quando em você forma alguma opinião de algum erro de seu próximo, sinal muito evidente é que ao menos alguma raiz do mesmo mal se encontra dentro do seu coração. Porque só um conhece o outro, né? É o que o Dom Lourenço está dizendo aqui, pessoal. Sinal, quando você forma alguma opinião de algum erro de seu próximo, sinal muito evidente é que ao menos alguma raiz do mesmo mal se encontra dentro do seu coração, o qual, conforme a má disposição em que se acha, assim recebe um objeto que se lhe apresenta. Quando você reconhece aquele mal no outro, de alguma maneira, existe dentro de você alguma raiz daquele mesmo mal. Talvez, não sei, já até amortecida, combatida, mas existe. Porque senão você não conseguiria reconhecer aquilo no outro. É o que Dom Lourenço está dizendo. É um sinal muito evidente que ao menos alguma raiz do mesmo mal se encontra dentro do seu coração. Veja, existe uma diferença entre, não é, julgar quem comete o ato ou condenar tal prática. O não julgueis a que Jesus se refere consiste em não condenar o outro com uma medida severa, implacável, inclemente, cujo peso nem nós mesmos suportaríamos. É isso que Jesus está dizendo. Temos, é claro, de ser intransigentes em relação aos princípios morais e defender com franqueza aquilo que a igreja ensina acerca dos bons e maus costumes. Aquela velha história, não é? Não é sobre o pecador, mas é sobre o pecado. Precisamos ser intransigentes em relação aos princípios morais e defender com franqueza aquilo que a igreja ensina acerca do que é certo, errado, do que é bom e mal. O que, porém, devemos banir de nossa conduta é a tendência a sentenciar a tudo e a todos como se nunca houvéssemos pecado nem merecido de nossa parte a justiça que pedimos seja feita sobre os demais. É como aqueles homens que se reúnem para apedrejar aquela mulher pega em adultério. O adultério é um pecado? É. Está errado? Está. Deve ser vencido? Deve. Ninguém está discutindo isso aqui. Jesus mesmo pregou energicamente sobre isso. Mas quando aquela mulher é pega em adultério e é apresentada a Jesus, e aqueles homens então estão segurando em pedras para apedrejá-la, porque essa era a sentença devida a quem fosse pega nesta situação. Jesus, para salvar aquela mulher, ele vai dizer, não volte a pecar. Mas para salvar, ele olha para aquela mulher com olhar de misericórdia, ele não olha com esse olhar de indignação, ele olha com misericórdia, ele conhece a história, ele conhece o coração dela, assim como ele conhece o teu, e por isso só ele pode julgar. Ele olha para aquela mulher e diz, mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá em paz e não tornes a pecar.
Aqueles homens que formaram então um círculo em torno dela, eles não conheciam a história daquela mulher. Eles não conheciam o coração daquela mulher. Eles não sabem nada sobre aquela mulher, a não ser que ela foi pega em adultério. Eles não têm condições de emitir um juízo, eles não têm condições de julgá-la por isso. Só o Senhor pode fazê-lo. Mas Jesus não desperdiça a oportunidade de jogar então na cara deles a realidade e diz: quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque se essa mulher é pega em adultério, ela adultera com vocês. Vocês são tão adúlteros quanto ela. Então quem não tem pecado, que atire aqui a primeira pedra. E o que é que aqueles homens fazem? Vão embora, diz a palavra. Vão embora. Consegue compreender isso aqui, filho? Consegue entender isso aqui? É uma lição primordial. Nós precisamos voltar a falar sobre isso aqui. Quem tem tempo para julgar não tem tempo para amar. Quem está olhando os defeitos do outro não tem tempo para corrigir os seus próprios. E quantas vezes então se está ali dentro da igreja, se está dentro da comunidade paroquial, se está dentro do ministério, se está dentro da pastoral, preocupado em julgar os defeitos uns dos outros, julgando as pessoas por aquilo que elas fazem ou deixam de fazer. E o nosso edifício espiritual vai sendo arruinado. Não se trata, portanto, nem de ser ingenuamente compassivo e misericordioso sobre o pretexto de que tudo se deve tolerar, nem de fechar os olhos aos pecados alheios e eximir-se do grave dever de corrigir e aconselhar aqueles que erram. Não, porque na própria palavra Deus nos exorta a que isso façamos. Nós vamos trabalhar isso aqui mais à frente. Nós vamos deter o nosso passo aqui. O Senhor mesmo nos exorta. É uma obra de misericórdia você aconselhar aqueles que erram. Você tirar a pessoa da ignorância em que elas se encontram. Mas não com essa avidez de condenar, não, mas exatamente para salvar esta pessoa. Não se trata aqui de tolerar o pecado, não. O pecado é pecado e como tal ele deve ser denunciado. Como tal ele deve ser combatido. Mas nós não podemos condenar as pessoas. Precisamos, antes disso, rezar por elas, ensiná-las, corrigi-las, com laços de amor, com laços de misericórdia. Veja, existem pessoas que têm o dever, não é? Têm a obrigação de estar junto às outras. Vamos caminhar aqui. A Escritura nos oferece exemplos abundantes de como e quando devemos corrigir os demais. A condenação de João Batista ao adultério de Herodes, né? Marcos 6,18. João disse a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. João não ficou calado diante daquela situação. Ele chegou para Herodes e disse: Herodes, não te é permitido. Nós não podemos ser omissos. Isso aqui seria uma omissão. As situações em que nós vamos precisar nos posicionar. As duras repreensões do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios 5, ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio luxúria, uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher de seu pai por aí. Paulo está nesse dever de corrigir. E ele faz isso aqui por misericórdia. Então, não é deixar as pessoas caminharem nos seus erros. Sobretudo, aqueles que têm aí um dever de ofício. O pai que precisa corrigir o filho, a mãe que precisa corrigir o filho. Um professor em sala de aula que tem autoridade ali para poder conduzir aqueles alunos. E por aí vai. O sacerdote diante da sua comunidade, enquanto pastor dessa comunidade. O Senhor mesmo, em mais de uma oportunidade, nos mandou corrigir o irmão pecador, o que é impossível se não fizermos antes alguma avaliação moral a seu respeito, é óbvio.
Entende o que o Senhor está colocando aqui? Existem, né, situações, não é? A diferença enorme entre esse julgamento, esse juízo temerário que condena o outro, que esmaga o outro, que aniquila o outro, entre aquele que se aproxima para corrigir, para ensinar, dizer: filho, não é assim, é assim. Existem escândalos que são públicos, não é? É algo manifesto. E um escândalo público, ele exige uma reparação pública, porque os efeitos daquilo é tremendo. Mas veja com que espírito isso deve ser feito. E existem pessoas, autoridades competentes para isso. Eu posso, por exemplo, aqui no mosteiro passar e de repente ver uma situação que aquela situação não faz parte da nossa realidade, daquilo que são os bons costumes. E o que é que me é dado fazer? Eu preciso imediatamente procurar a autoridade, a pessoa competente e responsável por aquele irmão, por aquela irmã, e entregar aquela situação nas mãos dele e nas mãos dela. Eu não estou fofocando por aí, eu não estou de maneira... Não, eu estou me referindo aos fatos que eu vi, dizendo: olha, eu vi isso aqui, isso que aconteceu. Eu entrego aquilo à autoridade competente e a ela então caberá ouvir o irmão, a irmã, sobre aquele acontecimento, sobre as circunstâncias, sobre o que levou, mas o meu coração não pode condenar aquela pessoa. Não posso condenar essa pessoa no meu coração. Entende no que hoje nós estamos sendo instruídos? Fazer um juízo sem base objetiva e comprovada é esquecer que só Deus vê o coração. E, portanto, colocar-se numa posição que só a Deus corresponde. Madre Teresa dizia: por muito que vejamos os outros fazerem coisas que nos parecem erradas, nós não sabemos por que estão fazendo. Olha o que Madre Teresa está dizendo, gente. Por mais que vejamos os outros fazerem coisas erradas, nós não sabemos exatamente por que eles estão fazendo. São José Maria Escrivá, durante a fúria anticatólica da época da Guerra Civil Espanhola, quando, assim como tantos outros milhares de padres, era perseguido de morte, dizia aos que estavam refugiados com ele, numa pequena legação diplomática, ele dizia assim: veja, São José, na época aqui da Guerra Civil Espanhola, sob uma fúria anticatólica, correndo risco de vida, perseguido até a morte, ele dizia aos que estavam com eles: em vez de nos precipitarmos a julgar o nosso próximo, e talvez a condenar duramente, nós temos que pensar no que seria de nós, se tivéssemos estado num ambiente em que viveu o homem que julgamos. Se tivéssemos lido os livros que ele leu, se tivéssemos sentido as paixões que o dominaram. Não nos basta como exemplo o caso de Paulo, que depois de ter sido perseguidor dos cristãos, foi exemplo para todos? Compreensão, pois. Essa criatura que talvez no nosso interior desprezamos e condenamos, quem sabe se uma vez corrigida, purificada, convertida, em espiã sã não produzirá frutos, em espiga sã não produzirá frutos mais saborosos do que nós? Olha o que São José Maria está dizendo. Eu não sei o que levou a transformar-se nisso que hoje ele se transformou. Nesse perseguidor, nesse inquisidor, nesse perseguidor, não sei, mas veja o caso de Paulo. Essa criatura que talvez no nosso interior desprezamos e condenamos, quem sabe, se uma vez corrigida, convertida em espiga sã, não produzirá frutos mais saborosos do que nós. O homem que sabia perdoar. Nós temos um episódio da vida de Santa Catarina de Sena que é incrível, não é? Estou falando aqui de uma grande santa, mística. Mas ela trazia um pecado oculto.
E ela mesmo que vai relatar isso, e por isso hoje nós podemos falar, do contrário jamais poderíamos. Mas Santa Catarina, ela foi certa vez confrontada por Deus a respeito de um pecado oculto que ela tinha. Sabe qual? O pecado de julgar as pessoas. E ela acreditava que estava fazendo isso para a glória de Deus, viu? Ela costumava pensar que tinha o dom para ler a natureza humana e notar as falhas alheias, especialmente a dos padres. Então ela via uma pessoa e como que ela tinha um raio-x daquela pessoa. Era um dom que ela tinha. Mas um dia Deus lhe mostrou que as intuições que ela estava a receber sobre as fraquezas dos outros, na verdade, não era o dom que ela pensava. Não vinha de Deus, mas do diabo. Era o diabo que trazia aquele raio-x para Catarina. E ela passou a ver aquela conduta, então, como uma armadilha do demônio. O diabo nos permite ver as faltas uns dos outros a fim de que, ao invés de ajudar, comecemos a julgar as almas alheias e condená-las. Se você tem essa sutileza, se você tem essa delicadeza, essa percepção para com o estado de alma do outro, para com as faltas do outro, saiba, não é para que você esteja julgando não, mas para que você possa ajudá-los, ajudar essas almas. E Catarina admite isso ao Senhor, dizendo-lhe assim: vós me destes remédio contra uma doença escondida que eu não havia reconhecido, ensinando-me que não posso jamais sair em julgamento de qualquer pessoa. Eu não posso. Pois eu, cega e debilitada, como me encontrava por essa doença, frequentemente julgava os outros sobre o pretexto de estar trabalhando para a vossa glória e salvação alheia. Cega, debilitada. Era o demônio que instigava Catarina a emitir tais juízos, a julgar as pessoas. E Deus lhe dá a conhecer isso. Era um pecado oculto, agora manifesto. E veja o que ela diz: eu acreditava, eu fazia isso, julgava os outros sob o pretexto de estar trabalhando para a vossa glória e salvação alheia. Quando na verdade não. Era uma armadilha de Satanás. Uma armadilha de Satanás. As almas aí mais, não vou dizer que mais favorecidas, mas com os dons extraordinários, é o próprio São João da Cruz que vai orientar e dizer: nega tudo isso. Porque eu vejo coisas, porque eu escuto, porque eu... E São João da Cruz fala: nega. O primeiro ato, a primeira coisa que você tem que fazer é negar tudo isso. Porque se vier de Deus, precisa ser purificado. Se realmente vem de Deus, é preciso passar por esse caminho de purificação. Nega tudo isso. Porque é preciso purificar para ver se realmente vem de Deus ou vem do demônio, ou vem do diabo. Que está te fazendo ver aquelas coisas, não é? Tem gente que se adianta naquilo que vai acontecer. Porque Deus me disse que tal e tal coisa ia acontecer. E aí dentro de pouco acontece. Mas isso também pode ser instigado por Satanás. Isso também pode ser instigado por Satanás. Por isso, você jamais pode se apoiar nos dons. Jamais. Mas no Deus dos dons. Pode ser que o anjo esteja revelando, mas pode ser que Satanás esteja te revelando. E aí? Não é porque aconteceu que foi o anjo do Senhor que te disse. Pode ser que tenha sido o próprio Satanás que tenha te dito, até para te fazer cair no orgulho, na soberba, na vaidade. Olha que dom extraordinário eu tenho. Então, o primeiro caminho é negar. Então, meus queridos, como não cair neste mal? Como não praticar o juízo temerário? Vamos lá. Em primeiro lugar, para julgar sem cometer injustiça, é preciso fazer aquilo que Jesus indica. A primeira coisa é ter consciência de que você é pecador. Para não olhar para ninguém por cima. Então, para de olhar para o outro por cima. Tá? Para de olhar para o outro como se ele fosse menos. Como se você fosse mais. Primeira coisa, consciência de que, tá igualzinho, viu? Tá igualzinho. Ter consciência de que você também é pecador. Feito do mesmo barro. É o que Jesus diz em Mateus 7, 3, 5. Porque olhas o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu, não é?
Só podemos olhar bem para os outros com os olhos purificados pela humildade e o arrependimento. Primeiro, veja os teus próprios defeitos, que talvez sejam do mesmo tipo que tanto te incomoda no outro. É uma lição constante de nosso Senhor. Lembre, por exemplo, do episódio, eu já falava ainda há pouco, em João 8:7, daquela mulher pega em adultério. Para julgar serena e objetivamente é necessário compreender, quer dizer, enxergar com humildade e sem preconceitos, mas sem correr no erro oposto ao juízo temerário, que é o de pretender justificar o injustificável. Cuidado. E chamar de santo ou de normal aquilo que ofende a Deus e ao próximo. Não, isso aqui não é o que nosso Senhor espera de nós. Atenção, não esqueçamos que uma coisa é ver e outra julgar e condenar. É inevitável que vejamos erros alheios, às vezes patentes e até graves, um crime, um abuso, uma injustiça. Mas coisa diferente é condenar com ódio e agressividade a pessoa que os comete. Isso é anticristão. Isso é anticristão. Uma coisa é ver um erro patente, uma coisa que, um crime ali, uma pessoa que tirou a vida de outra, eu vi. Outra coisa é você condenar com ódio e agressividade a pessoa que o cometeu. Você não conhece a história. É aqui que o perdão se torna tão difícil, sabe? Porque você emite o juízo, você não conhece, e não se trata de justificar o erro do outro. Sim, a pessoa cometeu um crime, um homicídio, será preso, não é? Vai reparar aquele mal, vai... Sim. Mas veja, não posso olhar para aquele outro como se ele não tivesse mais jeito. Condená-lo como uma pessoa para quem não tem salvação. A misericórdia que um dia me alcançou, pode alcançar ele também. Pode alcançá-lo também. É diferente condenar com ódio e agressividade a pessoa. Isso é anticristão. Em segundo lugar, sigamos sempre que for possível o conselho de Santo Agostinho. Procurai adquirir as virtudes que julgais faltarem aos vossos irmãos, e já não vereis os seus defeitos, porque vós mesmos não os tereis. Os santos são maravilhosos. Ao invés de estar julgando o outro pelos vícios dele, adquira você as virtudes que lhes faltam. Sabe por quê? Porque aí você já não vai ver o defeito do outro, porque vós mesmos não mais os terá. Santo Agostinho está dizendo que você vê no outro, muitas vezes é uma projeção daquilo que você é e daquilo que você tem. O mal que você identifica no coração do outro é o mal que você carrega dentro de você. Vão se entender com Santo Agostinho, é ele que está dizendo. Então, se em primeiro lugar, reconhecer tua condição de pecador, em segundo lugar, é procurar crescer nas virtudes que você percebe falta aos demais, então cresça você nessas virtudes. Porque aí você já não vai ver os defeitos dos outros, porque vós mesmos não os tereis. Em terceiro lugar, não podemos ficar passivos, é preciso agir. Portanto, primeira atitude a ser tomada, reze. Reze por esta pessoa e perdoe. Segunda coisa, ajude quando for possível. Ajude, se for o caso, corrigindo. Repare como termina aquele texto que líamos ainda há pouco, Mateus 7, não é? Tira primeiro a trave do teu olho e assim verás para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não é que o Senhor não queira que você corrija, que você ensine. Isso é devido, isso é evangélico. Mas é primeiro preciso que você tire o cisco que está no teu olho. Senão não adianta, um cego guiar outro cego, vão cair os dois no buraco. Cristo está dizendo, tire a trave do teu e aí sim você vai tirar o cisco do olho do teu irmão. Haja, faça o possível para ajudar o teu irmão. Quando for necessário, também para evitar que o seu erro cause dano a outras pessoas. E mais, caso a caridade e a justiça para com terceiros o exija, após tentar corrigir sem êxito, será preciso às vezes, por justiça, tomar as medidas oportunas para coibir abuso, sem descartar a denúncia e outras medidas legais cabíveis. Mateus 18, 16, 17. Abre isso aqui. Nós não podemos falar nesse assunto sem trazer essa realidade. Mateus, capítulo 18, versículo 16 e 17. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Um pouco antes, do 15 ao 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o.
Só tu e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, de modo que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não os ouvir, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse anátema, gentil ou publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes é que vem sobre o perdão dos pecados. Mas veja, o Senhor está instruindo a correção. O irmão pecou contra ti, você deve sim corrigi-lo, com misericórdia. Se ele aceitou, você ganhou o teu irmão. Se ele não aceita, você chame mais 1 ou 2 pessoas. Se mesmo assim ele não aceitou, você chame a igreja. Se mesmo assim ele não aceitou, então entregue. Paulo vai dizer assim, eu te entrego a Satanás para que se converta, né? Então, vamos entregá-lo à misericórdia de Deus. Pegou isso aqui, em terceiro lugar, agir. Corrigir, perdoar, ensinar. É isso que o Senhor espera de nós. Vamos fazer aqui um breve exame de consciência sobre os juízos temerários. Vocês conseguiram entender que o que o Senhor está colocando não é que a gente não possa reconhecer uma situação, ela aconteceu, eu identifico ali um erro, uma queda. Mas o que o Senhor está colocando é que eu não conheço o coração do outro, eu não sei o que o levou a cometer tal coisa e por isso eu não posso condená-lo. O exemplo tão claro é a mulher pega em adultério. Adultério é um pecado terrível. Jesus vai combater o adultério. Mas quando aquela mulher pega em adultério, o que é que acontece? Ele lança um olhar de misericórdia a fim de ganhar a sua alma. E ele vai dizer, mulher, vá em paz, mas não volte a pecar. E aqueles outros que já pegavam em pedras para atirar na mulher, soltam as suas pedras. Por quê? Porque só Jesus pode julgar. Só Deus pode julgar, porque aqueles homens são tão pecadores quanto ela. Então vamos lá. Um só é o legislador e juiz, escreve São Tiago. Tu, porém, quem és para julgares o teu próximo? Um só é o legislador e juiz. Graças a Deus, porque imagina eu e você nessa posição, gente. De legislador e juiz, a gente ia acabar com esse mundo. A gente não tem condições de administrar nem o nosso próprio quarto. Quanto mais a gente ia conseguir legislar e julgar uma casa. Coloca Jesus como Senhor, como administrador da tua casa e como único legislador e juiz. Escreve São Tiago, tu, porém, quem és para julgares o teu próximo, faça maus juízos dos outros, sem ter certeza nem razões sólidas para pensar desse ou de outro modo. Imagino que eles têm intenções ruins sem um fundamento claro. Eu luto por repelir os preconceitos e a desconfiança ao pensar nos outros. Eu me esforço por ver sempre o lado bom de todas as pessoas. Eu não gosto de fulano. Não, né? Assim, nunca fez nada comigo, mas eu não gosto. Não deu oportunidade à pessoa. Santa Teresinha fazia o que? Ela ia se aproximar daquela pessoa. Ah, mas parece que está acompanhado por um capeta, não sinto uma coisa ruim. Pois reze por ele. Reze, ofereça tuas comunhões. Ofereça teus sacrifícios. O caminho que Satanás nos propõe é diferente do caminho que o Espírito Santo nos traz. Eu luto por repelir os preconceitos e a desconfiança ao pensar nos outros. Eu me esforço por ver sempre o lado bom de todas as pessoas. Nossa, fulano, né? Fulano é tão impaciente. Que seja. Mas eu não vejo, eu poderia dizer, nossa, fulano é tão caridoso. Ele é a impaciência em pessoa, mas ele é a caridade em pessoa. Eu não preciso estar falando então da sua impaciência, eu posso falar daquilo que é bom. Eu me esforço por ver o lado bom das pessoas. Eu chego em casa, nossa, mas por que você não lavou essa louça? A pessoa lavou o banheiro, a pessoa lavou a sala, a pessoa lavou a garagem, a pessoa lavou tudo, mas ela esqueceu de lavar a louça. Foi a única coisa que você falou. E a gente vê logo, identifica logo aquilo que não é bom. Esquecemos de identificar tudo o que é bom. Eu me esforço por ver o lado bom das pessoas. Eu percebo que julgar sem conhecer a fundo a alma dos outros
é sempre, ou quase sempre, uma grande injustiça. Julgar sem conhecer a fundo a alma do outro é uma grande injustiça. Antes de julgar os defeitos dos demais, procuro ver os meus próprios e corrigi-los. Antes de julgar os defeitos dos demais, eu procuro ver os meus e corrigi-los, sabe? Porque se você se corrigisse, talvez aquele teu irmão se corrigisse por tabela. Imagina a realidade familiar. Quantas vezes o pai e a mãe vai corrigir aquele filho, mas aquele filho é cara crachá, né? Aquele filho é peixinho do peixe. É a cópia toda do pai e da mãe. Eu não sei porque meu filho está tão estressado. Você está estressado. Eu não sei porque esse menino agora deu para gritar dentro de casa. Você grita. Sim, eu sei, existe aqui uma autoridade, pai e filho. Mas veja, o teu filho vai fazer não aquilo que você diz para ele fazer, mas ele vai fazer aquilo que você faz. Quantos pais tentando tirar os filhos das telas, mas eles próprios não saem das telas. Quer que o filho tenha uma caminhada com Deus, mas quando você não empreendeu um caminho com Deus, autêntico. Antes de julgar os defeitos dos demais, procuro ver os meus e corrigi-los. Percebo que só a pessoa humilde que se conhece um pouco tem condições de olhar para os outros com compreensão e compaixão. Compreendo que muitos dos maus juízos e preconceitos nascem das marcas que deixaram na nossa alma o amor próprio, a susceptibilidade e a inveja. Quantas vezes aquilo que você está vendo no outro é por causa da inveja que existe dentro de você? Gente, isso aqui não é fácil de examinar. Isso aqui não é fácil de perceber. Mas o que o Instituto Hesed está buscando é conduzir você a um caminho de perfeição. Porque a palavra nos diz, Jesus nos fala isso, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. E sem combater isso aqui, nós não vamos entrar no céu. Não vamos entrar no céu. Podemos alcançar todas aqui as graças que viemos pedir na quaresma. Conseguimos o emprego, louvado seja Deus. Conseguimos a libertação daquele filho da droga, bendito seja Deus. Conseguimos a cura para aquele câncer, bendito seja Deus. Saudamos todas as nossas contas, bendito seja Deus. Mas se não existe o combate a esses males que se encontram dentro do coração, com tudo isso aí que você vai deixar para trás uma hora, você não vai entrar no céu. E se existe algo que os anjos nos conduzem, e por isso aqui também a importância dessa devoção angélica, e dia 16 de setembro, segunda-feira, o Instituto Hesed lança uma série de 3 episódios, São Miguel Socorro em Tempos de Angústia, exatamente para que os anjos desempenhem na sua vida o papel que eles têm, que é de te conduzir a uma profunda intimidade com Deus. Veja que nós vimos ainda há pouco, o anjo de Santa Gema não aliviava com ela não. O anjo de Santa Gema não aliviava com ela. E nós estamos falando aqui de uma grande santa. E poderíamos dizer, será que teríamos essa grande santa? Será que teríamos essa grande santa sem a docilidade dela ao seu anjo da guarda? Gema, que vergonha. Como é que você comete uma falta dessa na minha frente? Por que você está dando desgosto a Jesus sem meditar na paixão dele? O anjo de Santa Gema Galgani instrui, e porque ela se deixa instruir por essa voz, hoje ela pode ser um luzeiro para mim e para você. Quem está aqui nessa formação sou eu e você. Isso aqui é para nós e para todos aqueles a quem essa formação chegar. Tem tanto trabalho, olha, tem tanto trabalho para você fazer na tua casa interior, para você estar cuidando da casa do vizinho. Eu sei que você é caridoso, mas tua casa está uma bagunça, filho. Tua casa está uma bagunça, filho. Vai arrumar primeiro a tua casa. Que nem outro dia o padre lembrava, né, do avião, quando a máscara de oxigênio cair, primeiro bote em você, depois no outro, porque senão não vai salvar nenhum nem outro. Vai arrumar a tua casa. E
depois que você arrumar a tua casa, você tem condições de arrumar a casa, de ajudar o vizinho a arrumar a casa dele. É isso. Eu guardo ressentimentos. Eu me esqueço que Cristo disse: se não perdoardes aos outros, o vosso Pai também não te perdoará as suas faltas. Eu vou colocar essas perguntas aqui lá no canal do WhatsApp e na comunidade, tá? Então, quem ainda não entrou no canal oficial do Instituto Hesed, se eu fosse você, entrava o quanto antes. Eu vou colocar essas perguntas aqui exatamente para que você possa, com calma, hoje, no teu momento de oração, examinar a tua consciência. Tem um link aqui na descrição para entrar no canal, na comunidade. Se não tiver, pessoal, providencia aí para facilitar para quem está aqui com a gente. Quando tenho o dever de julgar o comportamento de meus familiares ou daqueles que me são subordinados, eu faço isso sem ira, sem me deixar dominar pelo calor da indignação, procurando a maior objetividade possível? Eu tenho amor e a coragem suficiente para corrigir com caridade e fortaleza os erros das pessoas que dependem de mim ou compartilham da minha amizade? Não é para deixar de ensinar e corrigir não, tá? Mas para fazer isso com misericórdia e caridade. Eu tenho amor e coragem suficiente para corrigir com caridade e fortaleza o erro das pessoas que dependem de mim ou compartilham da minha amizade? O que seria de mim sem as correções que os meus pais fizeram? Meu pai, minha mãe, aqueles que tinham responsabilidade sobre mim hoje, na vida religiosa, os mestres, aqueles que me são superiores, o que seria de mim sem essas correções? Não tinha chegado aqui, não tinha irmã Maria Raquel nenhuma aqui. Compreendo que calar-me quando deveria corrigir, visando o bem da pessoa que errou, pode ser desleal. Veja, aqui também é uma opção. Não posso ser omisso. Calar-me quando eu tinha o dever de corrigir é omissão, é desleal. Os erros dos outros provocam a minha ira ou despertam a responsabilidade de pedir a Deus que os ajude a abrirem os olhos da alma e a melhorar. Quer que os erros dos outros provoquem então em mim? Provocam ira ou despertam responsabilidade de pedir a Deus que os ajude a abrirem os olhos da alma e a melhorar. Gente, e a essa altura aí, como é que vocês estão agora, né? Como é que vocês estão? Veja, Dom Lorenzo hoje nos traz esta riqueza. Esta riqueza. E ele termina este capítulo então dizendo o seguinte. Trata logo, filha, de andar sempre em contínuo temor de si, mais de qualquer outra pessoa. Te assegura que todo aquele gosto e compaixão que sente pelo bem do seu próximo é obra do Espírito Santo. Assim como também que todo desprezo e juízo temerário e rancor contra ele procede da própria malícia e sugestão do demônio. Aquilo que é compaixão é obra do Espírito Santo. Mas aquilo que é desprezo, juízo temerário e rancor contra o teu próximo procede de Satanás. Se alguma má opinião pela imperfeição de alguns houver feito impressão em seu pensamento, não descanse, até que empenhando com todas as suas forças arrancar fora do seu coração. Se alguma má opinião pela imperfeição de alguns houver feito impressão em seu pensamento, não descanse, até que empenhado com todas as suas forças arranque fora esse mau pensamento, esse mau sentimento do teu coração. Não odeie jamais. Não pense mal, não julgue mal, não sinta mal de nenhum dos teus irmãos, por piores que eles possam ser ou parecer. Amém? Eu conto com você para fazer com que essa formação possa chegar ao maior número de pessoas. Nós vamos agora participar da Santa Missa, mas em seguida essa formação sai cortada aqui no nosso canal, para que você possa enviar para todos os seus familiares, para todos os seus amigos, para todos os seus contatos, para que eles possam também ser instruídos sobre essa realidade. Quantos relacionamentos estão minados, quantas vidas estão ameaçadas de serem arruinadas por causa
deste mal terrível, o juízo temerário. Quantas pessoas sem paz no coração, porque ainda não compreenderam que não é essa a vontade de Deus para as suas vidas. Então, você vai compartilhar, você vai evangelizar.